Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado o recesso, descansado um pouco. Agora nós estamos retomando as nossas aulas, né? Por enquanto são aulas remotas. Futuramente, se Deus quiser, estaremos em salas de aula. E aí, esse mês será um mês de revisão, tá? Então, hoje, primeiramente, vamos fazer a revisão do capítulo 1 e 2 de filosofia, tá? Então, vamos lá, pessoal. É uma preparação aqui, tá? Beleza. Primeiramente, lá no capítulo 1 da apostila de filosofia, acompanhem com a apostila, por favor, nós temos a questão, né? O que é filosofia? Então, vamos entender. Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais. Esse é o conceito, tá? O significado é amor à sabedoria e o conceito consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade e aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. E o que é um filósofo? É um indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo, sem uma visão pragmática, né? Não é um indivíduo prático, movido pela curiosidade e sobre os fundamentos da realidade. A palavra filósofo é proveniente da língua grega antiga e significa amigo da sabedoria. Isso indica claramente a pretensão de abarcar a totalidade dos saberes, né? Para você entender melhor o conceito de pragmático, tá? É o usual, o prático, o costumeiro, é aquilo que habitualmente se pratica, né? Não é o caso do filósofo. O filósofo, muitas das vezes, não é uma pessoa pragmática, tá? Então, vamos lá. Relembramos aqui o conceito, significado de filosofia, de filósofo, né? E o que a filosofia aborda, pessoal? Só revisionando aqui. Questões da existência humana, mas diferentemente da religião, não é baseada na fé, e sim na razão. O lugar da filosofia. Muitas vezes é comum confundir a filosofia com outras formas de conhecimento, como o mito ou as ciências particulares. Embora existam semelhanças, né, entre a filosofia e outros saberes, é importante ressaltar que existem também diferenças significativas que tornam o conhecimento filosófico distinto dos demais, tá? E como ela pode ser definida? A filosofia pode ser definida como análise racional do significado da existência humana, de forma individual e coletiva, com base na compreensão do ser. A atitude de reflexão, buscando conhecimento, significou o nascimento da filosofia. Muitas pessoas falam assim: para que eu quero filosofia? Eu não vou levar isso para a minha vida. Só que a filosofia, ela tem uma coisa muito importante: ela não dá respostas prontas, mas ensina o indivíduo a pensar. E pensar dá trabalho, pensar dói, mas quando você se propõe a pensar, quando você começa a filosofar, a refletir, né, tudo torna-se mais fácil de resolver. Pessoal, por incrível que pareça, a filosofia ela é de suma importância para o cotidiano, tá? Vamos lá. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Só praticando a filosofia, né? Bom, eu vou abordar aqui no capítulo 1, eu vou dar ênfase à questão da ética, tá, pessoal? Que muito se fala em ética, né? Mas pouco se pratica. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a ética, né, relacionada ao trabalho. A questão da filosofia do trabalho está relacionada intimamente à questão da ética. E o que é ética? É o ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. É responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Existem vários tipos de ética, tá? A ética profissional, né? A ética dentro da medicina, dentro do magistério, né? Dentro da justiça, né? Então, várias profissões tem como base a ética, né, que regula os comportamentos, né, pessoal? Então, no vestir, no falar, no se comportar, no se dirigir ao outro, né?
Tudo isso são condutas que geram o quê? Um bom ambiente de trabalho, tá? Então a ética ela é fundamental nas relações interpessoais, no cotidiano, no mundo do trabalho, no mundo do estudo, tá, pessoal? A ética ela é universal, ok? Então vamos lá. Bom, a ética está mais preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia sobre os meios de alcançá-la. A ética pressupõe, em primeiro lugar, um sistema de valores. Dizer que algo possui um valor significa poder avaliar, atribuindo uma qualidade positiva ou negativa à coisa, acontecimento ou ação avaliada. Em segundo lugar, a ética pressupõe que o agente moral, a pessoa que faz algo de bom ou mal, seja responsável, consciente e livre em relação às suas ações. E aí, como eu já acabei de falar, a ética está relacionada ao trabalho, E o trabalho humano é a ação dirigida por finalidades, é a resposta aos desejos e a luta pela sobrevivência. Logicamente, você tem que pagar as contas no fim do mês, Então, a questão da ética, as pessoas falam muito em ética, mas não praticam a ética, A gente pode sentir total falta de ética nos comentários, nas redes sociais, Nos discursos de ódio. A pessoa se sente protegida porque está atrás de um computador, de um celular, que ela não está ali ao vivo com a outra, então ela despeja um monte de palavras agressivas, de palavras que machucam, E isso não é ético, pessoal? A gente deve tratar o outro como gostaria de ser tratado. Isso não é falácia, isso aí é para a vida, tá? E eu sempre falo o seguinte: praticar a ética é fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo, tá? Quando você cola em uma prova, você não está enganando o outro, você está enganando a si mesmo. Porque que tipo de profissional você vai ser lá na frente se você não consegue assimilar o conteúdo, se você cola? Você está enganando a si mesmo, Como vai ser o seu trabalho se você não tem um domínio daquilo que você está estudando? Então, isso é muito importante, é de uma reflexão assim, muito ampla, Ah, professora, mas assim, eu já colei, mas foi lá no fundamental. Gente, estudo é um caminho, tá? Então, pensem lá na frente, que profissional você vai ser se você estiver colando agora. Só um exemplo, tá? Que colar é falta de ética, Para com você está prejudicando a si mesmo e para com a sociedade, ok? Porque quando eu estudo, qual é o objetivo? Conseguir um diploma, conquistar um diploma do ensino médio, fazer um bom curso técnico ou uma boa faculdade, escolher uma profissão e se tornar um profissional competente, É isso que a sociedade espera do indivíduo, tá? E aí a gente tem que praticar a ética desde a mais tenra idade. Beleza, pessoal? Para isso que a filosofia serve, tá? Para despertar na gente a questão dos valores, tá bom? Bom, ainda aqui no capítulo 1, o que a gente tem, A gente tem a questão dos filósofos, E isso é muito importante, porque isso aí, pessoal, cai muito em prova de Enem e acaba se tornando uma pegadinha e o cidadão fica ali na dúvida, Então, aqui no capítulo 1, nós temos o conseguinte: nós temos o Heráclito, o Heródoto, o Tales de Mileto e o Pitágoras. Todos têm características marcantes, tá? Vamos lá. Para Heráclito, a essência das coisas consiste na própria mudança. Então, Heráclito era um filósofo grego que ele acreditava que as coisas no mundo estavam em perpétua mudança, em constante mudança, ok? E o Heródoto, ele é considerado o pai da história. Então, pessoal, para orientação aí de Enem, tá? Heráclito e Heródoto. Heródoto, pai da história. Heráclito, a essência das coisas consiste na própria mudança. As coisas estão em perpétua mudança, em perpétua evolução, tá? Constante mudança. Aí nós temos aqui o Pitágoras, E o Tales de Mileto. Vamos lá.
O Tales de Mileto, ele considerava a água como sendo a origem de todas as coisas. Então, isso cai muito, gente, isso aí é pertinente, cai sempre no Enem, tá? Então, quem considerava a água como sendo a origem de todas as coisas? Tales de Mileto, tá? E quem fundou a escola pitagórica? Pitágoras, considerado também o pai da matemática, ok? E a escola pitagórica foi o que? A primeira universidade do mundo. Então, eu estou dando as dicas para vocês e as orientações, tá, pessoal? Porque isso aí é sinônimo de pegadinha em Enem, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o capítulo 2, tá? Filósofos gregos e filosofia no Império Romano. Bom, primeiramente eu tenho aqui Sócrates, né? Aqui no capítulo 2, na página 7, nós temos aqui em destaque os 3 maiores filósofos da antiguidade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Vamos falar um pouquinho de Sócrates. Ele foi um filósofo grego, nascido em Atenas, tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Ele fundou o que conhecemos hoje por filosofia ocidental, até porque a filosofia oriental ela é pouco estudada, né? E tem outros representantes, tá? Então, Sócrates fundou o que conhecemos hoje por filosofia ocidental. Sócrates achava que devemos dar mais ênfase ao quê? À procura do que não sabemos, do que transmitir o que se julga saber, privilegiando assim o quê? A investigação permanente. Dessa forma, o cidadão, o indivíduo vai aprendendo cada vez mais, né? Bom, e o que colocava Sócrates em destaque? O seu método e não tanto suas doutrinas. Ele se baseava em que? Na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade através da razão, tá? Então, ele era racionalista, ok? E aí, pessoal, nós vamos falar sobre os filósofos sofistas, né? Primeiramente, o significado do termo sofisma. Significa um pensamento ou retórica. O que é retórica? Vamos relembrar? Arte da palavra, que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Então, os sofistas, eles praticavam a retórica, né? Mas eles agiam de certa forma assim com uma certa malícia, né? Eles procuravam induzir ao erro, né? Apresentado com aparente lógica, mas com fundamentos contraditórios. Eles vendiam suas aulas, né? Logicamente, eles cobravam por suas aulas. E quais eram as pessoas que mais procuravam os sofistas? Os políticos daquela época, tá? Preciso nem explicar o porquê, né? Porque os sofistas ensinavam o quê? A arte da palavra, a arte do convencimento, da persuasão, tá? Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má-fé, aproveitando-se o quê? Da ignorância dos outros, né? Então, os políticos se aproveitavam muito dessas aulas dos sofistas, ok? Os filósofos sofistas viajavam pelas cidades onde discursavam em público e ensinavam suas artes como a retórica, ou seja, a arte da palavra, em troca de pagamento. Diferentemente de Sócrates, Sócrates ele não recebia pagamento por suas aulas e diferentemente dos sofistas, né? Por quê? Porque a pobreza de Sócrates era prova de que ele não era um sofista, tá? Não estamos aqui condenando o sofista, tá? Ele tinha todo o direito de cobrar por suas aulas. Sócrates não cobrava porque ele não queria cobrar, era um direito dele. Agora, não estamos fazendo julgamentos porque os sofistas cobravam por suas aulas. Mas o que era antiético, né, é que eles trabalhavam com uma certa intenção de enganar, né? Eles ensinavam a arte da palavra, né, que procurava induzir ao erro, né, com uma maledicência, ok? Já Sócrates não, era uma pessoa clara, sincera, ética, né? O Sócrates ele defendeu muito a questão da ética. Bom, para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do homem e da forma como este vê a realidade social, tá?
Então, eles eram extremamente materialistas, né? Eles não tinham aquele amor à sabedoria como Sócrates tinha, tá, pessoal? Bom, aqui eu vou falar sobre Platão e Aristóteles, né? Platão, ele foi um filósofo grego, foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. É considerado um dos grandes pensadores da história da filosofia. Sua obra foi escrita em forma de diálogos e ainda é muito presente, tá? Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com os nossos sentidos é um mundo ilusório, confuso, segundo a concepção de Platão, tá? O mundo espiritual para Platão é mais elevado, eterno, onde o que existe verdadeiramente são as ideias, que só a razão pode conhecer. Para Platão recebeu educação muito especial, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia, entre outros, tá? Então ele era extremamente inteligente e tinha uma capacidade de aprendizado muito grande. Porém, quando Sócrates foi condenado à morte, o que aconteceu com Platão? Ele entrou numa espécie de depressão. Ele se desiludiu tanto com a política que ele voltou-se inteiramente para a filosofia. Ele não quis mais saber de política. Ele realizou estudos em várias partes do mundo, estudou geometria com Euclides, importante matemático da época, tá? E assim, o Platão, ele escreveu suas obras e nas suas obras ele falou muito sobre Sócrates. Por isso que nós conhecemos um pouquinho de Sócrates através de Platão, porque Sócrates não deixou a obra escrita, né? Mas Platão teve esse cuidado, esse carinho de escrever sobre Sócrates, tá? Tenho também aqui Aristóteles, que ele foi um filósofo grego, aluno de Platão e o professor de Alexandre o Grande, né? O grande conquistador. Seus escritos abrangem diversos assuntos como a física, a matemática, as leis, a poesia, o drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, entre outros, né? Ele tornou-se tutor de Alexandre o Grande e o que acontece? Quando Alexandre assume o trono, Aristóteles volta para Atenas, onde funda um liceu. Aristóteles falava e escrevia com igual autoridade sobre diversos assuntos, tá? Política, física, medicina, psicologia, história, lógica, entre outros. Lembrando, pessoal, que ele era autodidata, porque naquela temporalidade não existia universidade. Então, o camarada poderia se dedicar a vários assuntos ao mesmo tempo, né? Sem ter aquela questão de fazer 4 anos de faculdade sobre cada assunto, sobre cada cadeira, tá? Aristóteles gostava de pensar sobre a vida, mas também gostava de vivê-la, diferentemente, né, daquela visão que nós temos estereotipada do filósofo melancólico. Ele era alto astral, ele gostava de viver, de curtir a vida, né, vamos colocar assim. Aristóteles ensinou a todos quantos vieram depois dele a pensar com clareza, tá? Então, falando mais um pouquinho aqui sobre Aristóteles, ele afirmava também que as coisas, que mesmo tempo sendo particulares, possuem uma essência, e essa essência é universal. Enquanto os seres humanos nascem, crescem, envelhecem e morrem, a humanidade, que é comum a todos, permanece sempre a mesma. Verdade, né? Tudo isso aqui que ele falou, a pessoa nasce, cresce, envelhece e morre, isso acontece com todos os seres humanos. O problema é que as pessoas vivem como se não fossem morrer nunca, né? As pessoas têm um comportamento como se fossem viver eternamente, né? E ele ensinou aqui que não, né? Que essas questões são universais, né? E acometem a todos. Alcançar a realidade mais profunda, segundo Aristóteles, portanto, significa conhecer a essência, aquilo que permanece diante das mudanças, né? Então, a essência, ela permanece. As mudanças vêm e vão, né? Rupturas e permanências ao longo da história, mas a essência, mesmo a profundidade das coisas, permanece. Essas essências, longe de habitarem um mundo superior e separado do nosso, estariam nas próprias coisas, seriam imanentes a elas, de acordo com Aristóteles. Bom, pessoal, esse aqui já é um papo mais profundo e eu deixo para a reflexão de vocês, tá? Bom,
Lembrando, né, que isso aqui é uma aula de revisão, uma aula de aprofundamento dos assuntos principais do capítulo 1 e 2. Então, no capítulo 1, eu me dediquei mais à questão da ética, que eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, né? Porque a ética, ela tem que ser praticada em todos os setores da nossa vida, tá bom? No capítulo 2, eu falei sobre a questão dos sofistas, né? E um pouquinho da vida de cada filósofo, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Se eu demorar um pouquinho para responder, não se preocupem, mas eu respondo, tá? Continuem estudando, tá, pessoal? Estudem a apostila direitinho, assistam a videoaula na íntegra, tá? Para vocês poderem assimilar bem o conteúdo, tá? Para facilitar bem essa questão do ensino-aprendizagem. Futuramente estaremos reunidos, tá? E se preparem para as provas, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Olha, vocês estão de parabéns, são grandes e fortes, tá? Vocês têm uma capacidade de se adaptarem, uma resiliência muito grande e eu só admiro vocês e bato muito palma para vocês, tá? Muita admiração mesmo que eu tenho por vocês. Estamos há 1 ano e meio aí nessa pandemia, ok? E vocês estão aí se adaptando, né? Fazendo os trabalhos, melhorando cada vez mais, a qualidade dos trabalhos vem aumentando muito, né? Vejo que tem muita gente que assiste a aula, anota o conteúdo, né? Quando faz a atividade devolutiva, eu sinto que a pessoa assistiu a aula, que estudou a apostila. Eu fico muito contente com isso, tá, pessoal? Porque, em primeiro lugar, eu amo o que eu faço, tá? Eu sou muito feliz na minha escolha de ser professora de história, mesmo com todas as adversidades do país, né? Mesmo com todas as dificuldades, eu fico muito feliz quando eu vejo esse retorno do aluno, tá? E eu só quero o bem de vocês. Eu acho que o maior retorno de um professor é ver um aluno formado, né? Eu encontrar com vocês daqui a um tempo na rua, assim, aleatoriamente, e vocês falarem, professora, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu me tornei uma médica. Olha, eu vou ficar tão feliz, gente, tão feliz, sabe? É o que eu sempre falo, o dia mais importante da minha vida ao longo do ano não é Natal, nem Ano Novo, nem meu aniversário. É o dia da formatura de vocês. E é de coração. Eu compro roupa nova, eu me arrumo, eu vou com a maior alegria, gente, porque para mim é uma felicidade assistir a formatura de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e parabéns, tá? Vocês são grandes seres humanos. Beijão.